Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Irma Costa e estou aqui para compartilhar com você reflexões sobre a vida e principalmente a nossa vivência do cotidiano. E hoje eu quero falar com você sobre algo que tem assim queimado no meu coração. Uma frase que eu li esta semana que diz assim: esteja pronto, o de repente de Deus acontece em dias comuns. Eu gosto muito de frase, confesso para vocês, mas eu me apego mais com aquilo que tem solidez, com aquilo que é sólido, com aquilo que é verdadeiro. E eu fui estudar um pouco, usando como base a frase que eu vi, e eu me recorri a muitos personagens que viveram o de repente de Deus na sua vida. Mas especificamente, uma passagem na Bíblia me chamou muita atenção, que está lá em Atos capítulo 2, que fala que de repente veio como um som de um vento impetuoso. Eu acredito que talvez, se você não conhecer, eu quero te convidar a ler Atos capítulo 2. Você que já conhece sabe que essa é uma da passagem que algumas pessoas se reuniram no ambiente ali onde eles faziam oração e eles já aguardavam há semanas o cumprimento de uma promessa que Jesus disse que viria o Espírito Santo sobre ele. E neste ambiente que estava no total de 120 pessoas, começou com um número de 500 pessoas, aguardando esse cumprimento desta promessa que foi feita pelo próprio Jesus. Só que com o decorrer do tempo, com o decorrer dos dias, da semana, as pessoas elas foram desistindo, elas desistiram de esperar o cumprimento daquela promessa. Então elas resolveram ir embora. Mas permaneceram naquele local 120 pessoas, que foram as pessoas que, por permanecer, elas foram surpreendidas com o de repente de Deus que veio sobre aquele lugar e encheu todo aquele lugar com a glória de Deus, e coisas extraordinárias aconteceram ali. Então, isso trazendo para a nossa vida, para o nosso cotidiano, esse de repente de Deus na nossa vida, nos faz remeter sobre duas coisas. Primeiro, a gente aprender a esperar, aprender a trabalhar na gente a paciência. Eu sei que não é tão legal esperar por muito tempo, A gente evita até fila excesso de fila, que hoje quase ninguém mais usa, se resolve tudo pelo celular, tudo pelos aplicativos, porque a gente não gosta de esperar, gastar tempo em fila. Mas essas pessoas que permaneceram, elas foram surpreendidas com o de repente de Deus, porque elas souberam trabalhar essa reação nelas, de saber controlar a paciência para que elas fossem surpreendidas, porque elas acreditavam que um dia iria acontecer e que elas queriam fazer parte daquele momento. Então elas permaneceram ali. Então, para que a gente venha viver o de repente de Deus na nossa vida, e seja em quais áreas for, às vezes é na área emocional, às vezes é na área profissional, financeira, nós precisamos de um de repente de Deus, precisamos de uma providência, precisamos de ser surpreendido de alguma forma, porque nós já estamos ali alguns dias aguardando, esperando o cumprimento, de algo que nos foi prometido. E se a gente aprender a ter paciência e aguardar, certamente esse de repente de Deus virá sobre nós. Então, Deus, ele faz sim os de repente, mas existem as nossas responsabilidades. Primeiro, ter constância. Saber ter constância naquilo que a gente deseja. Segundo, permanecer. Precisamos, se você receber uma palavra, se você receber uma promessa, se tem algo no seu coração que queima, permaneça nessa palavra. Não desiste com a demora do tempo, não desista diante dos processos. Permaneça, porque como um vento impetuoso, de repente, as coisas acontecem. Porque Deus, ele não fica esperando um cenário extraordinário para fazer as coisas dele. Não, o extraordinário de Deus acontece em dias comuns. A gente só precisa permanecer numa palavra, permanecer num posicionamento. E a outra é: esteja pronto, esteja preparado. Você tem se preparado
para você viver o tempo que Deus tem para sua vida? Como você tem se preparado para cumprimentos de promessas sobre a sua vida? Se de repente de Deus chegar para você hoje, você está pronto para viver isso? Você está pronta para viver isso? Se de repente de Deus acontecer na sua vida hoje, a sua rotina sustenta isso que você está pedindo ao Senhor? Então assim, e esse de repente de Deus, ele chega assim na nossa vida, mas existe os processos, existe o tempo. Eu gosto de muitos personagens na Bíblia, e diante dessa história, dois me chamou muita atenção. Primeiro é José, né? José, ele foi vendido pelos irmãos, depois ele foi vendido como escravo, depois ele foi para a casa de Potifar, depois foi acusado de algo que ele não fez, e José passou por muitos processos, foi para a prisão, e de repente José passa de escravo a governante do Egito. E o outro, que nós também conhecemos muito, é o de Davi. Eu amo a história de Davi. Davi era um desconhecido, o homem do pasto, pastoreava as ovelhas, um pastor. Mas um homem esquecido, que de repente passa de pastor para um rei. Mas o que sustentou eles nesse momento foi o processo. Então o processo é necessário para a gente, para que quando de repente de Deus aconteça, nós estejamos preparados para viver o extraordinário de Deus. Então eu quero deixar para o seu coração uma palavra: permaneça naquilo que você já ouviu. Permaneça naquilo que o seu coração, que o seu espírito almeja. Permaneça na palavra que você tem, que você recebeu. Que essa mensagem encontre lugar no seu coração, que ela lhe traga efeito. E eu quero te fazer um convite antes de finalizar esse vídeo. Se essa palavra de alguma forma for relevante para a sua vida, deixa aquele like para o YouTube entender que é uma mensagem relevante, que é um canal que vai abençoar outras vidas. Se você não faz parte dessa família, já se inscreve para ouvir outros vídeos, ver outros vídeos, né, participar aqui junto comigo. E assim aí também, esse sininho você ativa ele para quando eu fizer o próximo vídeo, a gente possa estar junto novamente. E eu estou aqui, pronta para crescer com vocês, para aprender junto com vocês. Eu aqui do outro lado da tela, você aí nos comentários. Mas é isso, esteja pronto para viver o extraordinário de Deus, porque o Senhor, as coisas de Deus, o extraordinário de Deus não precisa acontecer em cenários perfeitos. Ele acontece em dias comuns. Um beijo e até o próximo vídeo.